Bom, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês. De um tempo para cá, eu tenho buscado oferecer às pessoas que me ouvem o nível de responsabilização, o nível de conscientização diante daquilo que vivem e diante de seus resultados. É bom entendermos o que é a regra na Bíblia e o que são as exceções. Elas existem. É muito legal alguém usar um texto como, por exemplo, um texto de Jó, para descrever o ambiente de sofrimento das pessoas, porque Jó sofreu sem ter culpa nenhuma, porque o diabo passou à frente de Deus e Deus perguntou: "Tende visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal?" E o diabo então, nesse diálogo com Deus, recebe a autorização para mexer nos pertences de Jó, para mexer na saúde de Jó. É verdade, mas me dê outro exemplo além desse. Me parece que esse é um modelo existente, mas não é a regra. A regra é lei de semeadura. Aquilo que plantamos, vamos colher. Nossas escolhas, elas definem, ou até mesmo escolha nenhuma, também vai definir que na verdade é uma negligência. Ela é uma escolha. Até não fazer nada é uma escolha. E muitas pessoas olham para o exemplo de Jó, e eu não vou dizer que ele não pode acontecer no decorrer da sua vida em algum momento, mas ele não é a regra. A regra é o que você está recebendo da vida, é a via de regra o que você está mandando para ela. O que você recebe do seu casamento é o que você manda para seu casamento. O que você recebe de suas finanças é o que você manda para lá. Então eu queria que você primeiro desse uma olhada comigo em dois momentos do indivíduo que eu quero usar aqui como exemplo. Coloca para mim, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao redor, ou saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria, e instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Preste atenção, Davi está vivendo talvez um dos momentos mais importantes de sua vida. Ele nunca tinha provado uma experiência desse tipo. Primeiro porque era muito jovem. Segundo porque era de uma família humilde. Terceiro porque nunca havia se destacado dessa forma. Nesse momento ele está chegando após a vitória contra o gigante Golias. E essa vitória motivou os soldados que estavam nas fileiras de batalha, e eles correram atrás dos filisteus. E agora, ao chegarem, as mulheres vão ovacionar Davi, elas vão engrandecer o seu nome. Ele vai se tornar grande no ambiente militar. Ele tornou o exército do Senhor um exército respeitado. Mostrou que um menino com uma tiradeira na mão e com um pedacinho de pau foi capaz de vencer a maior oposição. Um ambiente de afronta que já durava 40 dias sem sequer um candidato se apresentar para lutar contra o gigante. Davi vence Golias, ajudado por Deus, certamente, e todos sabiam disso.
inclusive Saul, que vai passar a persegui-lo depois dessa data. Põe para mim, por favor, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso de número 15. Bom, aqui nós temos o mesmo Davi. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. Sucedeu ao 7º dia que morreu a criança. Preste atenção, um momento de dor, de perda, de angústia, de sofrimento. Agora Davi vai ter que se levantar e sepultar seu filho. Quem é Davi? O mesmo do capítulo anterior lido. O mesmo rapaz. Agora um homem que foi ovacionado pelas mulheres, que foi respeitado pelos soldados. Agora, seus soldados sabem que ele fez nada menos, ou nada mais que nada menos, que deitar-se com uma mulher que era esposa de um de seus oficiais. Seu homem de confiança era Urias. Bom, se ele ganha o respeito no capítulo 18 de 1 Samuel, porque defendeu o exército, agora ele perde o respeito, porque se deitou, um cara dissimulado mandou matar o homem cujo qual ele era o traidor. Deus então disse a Davi, o mesmo Deus que deu vitória a Davi contra gigante, o mesmo Deus que fez com que aquela pedra transpassasse os obstáculos que tinha pela frente e acertasse a fronte do gigante, é o mesmo Deus do capítulo 12, que manda o profeta Natã ir a Davi e dizer para ele tantas desgraças. O seu filho morre, a espada jamais se aparta da sua casa. Você vai ver um filho seu matar o outro, você vai ver um filho seu estuprar uma filha sua. Pare para pensar, Deus está com esse indivíduo ou não? Quando nós olhamos para as vitórias que ele teve, nós descobrimos que Deus está com ele. Quando nós olhamos para as derrotas que ele teve, nós descobrimos que também Deus está com ele. Simplesmente não está defendendo. Eu preciso fazer uma reflexão com vocês sobre vida eterna e vida terrena. As pessoas estão misturando tudo. Nós precisamos ter um entendimento que são duas coisas bem distintas, ainda como o Abel citou, elas andem bem atreladinhas. Bom, queremos vida eterna, queremos salvação, então é simples demais. O carcereiro está querendo tirar a sua vida, e Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Preste atenção, que história é essa? Que coisa doida é essa? O cara crê em Jesus e ele vai ser salvo, eu entendo, mas como é que a casa dele vai ser salva, Abner? Se a salvação é individual. O que a Bíblia está querendo dizer? Que quando eu creio em Jesus, quando eu me torno cristão, eu salvo a minha vida e salvo a vida da minha casa. Será que eu tenho autorização de Deus para salvar a minha casa? Esse negócio virou coletivo? Não! O que a Bíblia está querendo dizer é que quando alguém é salvo de verdade, quando alguém pega a palavra de Deus e coloca na sua vida como regra de fé em prática, é só uma questão de tempo a quem está ao redor dele também seja alcançado. Vamos para o salmista, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Imagine que essa é a nossa mesa, você está sentado aqui e seus familiares estão ao redor, você é esse copo, preste atenção. Esse é Deus, esse é você, seus parentes estão aqui, vamos lá.
Ó, quando você enche, o que está em você molha as pessoas que estão perto de você. O que a Bíblia está dizendo é que quando você está cheio, quando você é salvo, inevitavelmente, de verdade, o que está em você é só uma questão de tempo, até atingir seu cônjuge, até atingir seus filhos, até atingir seus pais, até atingir as pessoas que estão perto de você. É assim que funciona. Então é muito mais simples do que nós possamos. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Cristo Jesus. É só isso. Ô pastor, mas isso é muito fácil. É verdade. Eu perguntei no primeiro culto, o que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui na terra? O que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui? O que você acha que é? Ser salvo, sim ou não? Não deveria ser essa a sua resposta. Se é só crer. Ah, pastor, mas é difícil crer. Então quem não tem fé, peça a que a dá de forma deliberada e gratuita. Então é só pedir. Então não tem dificuldade no que diz respeito à salvação. Eu sou da tese o seguinte: nosso Deus quer nos salvar e não nos colocar no inferno. Tem gente que cria uns negócios tão mirabolantes para ser salvo, que eu falo, gente, esse pessoal está dificultando uma trama que é fácil demais. Aí você não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro, não pode jogar uma bola, não pode ir para a praia. Aí você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer. Então Deus está falando, ó, eu não quero ninguém no céu. Ah, mano, preste atenção. Uma coisa é você facilitar, outra coisa é banalizar. Eu não estou aqui para banalizar a salvação. Não é isso, mas eu também não estou para dificultar. Ah, você usa calça comprida? Usa. Vai para o inferno. Você usa um batom? Satanás. Se ele for só brilhante, aí uma área do inferno que não é muito quente. Mas dependendo da cor. Entendeu? Ah, você já notou que tem gente que parece que não quer que ninguém vá para o céu? Aí é só não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós temos que ter cuidado com isso. O que Jesus quer é nos dar a vida eterna, foi para isso que ele morreu. E a Bíblia é bem clara dizer, se nós cremos em Jesus, nós seremos salvos, sim ou não? Isso aí. Só que crer em Jesus não te dá a vida boa aqui na terra. E é isso que eu quero conversar com vocês. Certo? Quem quer morar no céu, todo mundo está afim. Tem alguém querendo ir para o inferno? Levanta a mão. Mesmo não querendo, tem uns que vão. Eu penso assim, eu dou o meu parecer. Depois você pode avaliar, os teólogos de plantão, fica à vontade, os achólogos também, fique tranquilo. Preste atenção, para mim, para aqueles que já receberam e conhecem Jesus, se você morrer devagar, basicamente ninguém se perde, porque todo mundo vai para onde sabe o endereço. Ficou doente, a morte começou a parecer que alguém vai apagar o interruptor. Você já falou, oh, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida, perdoa todos os meus pecados. Você pede perdão até do pecado que não tem. Senhor, perdoa o que eu vou fazer amanhã. Entendeu? O problema é a morte súbita. Infartou, aí não dá tempo mais não, maluco. Aí quando você viu, já está do outro lado. Caraca, morri. Morreu, para onde eu vou? Já sabia desde lá. Ok? Então para mim é mais fácil ser salvo. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de dor. Aliás, eu acho que isso é uma coisa de todo homem. É ou não é? Mulher já nasceu preparada para dor. Homem é frouxo quando o assunto é dor. Mulher se corta toda para ficar bonita. Homem, qualquer corte para ele é feio. Certo? Quantos homens aqui já fizeram? Deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Se você fosse ter um filho homem, você preferiria normal ou cesárea?
Desgracei a vida do homem. Porque qualquer uma das duas opções dói. Não é? Ele diz assim, eu preferia ser estéril. Era a preferência do homem. Certo? Quantas mulheres aqui já fizeram uma cirurgia plástica básica de qualquer natureza para ficar mais bonitinha? Por gentileza, manifeste-se agora. Levanta a mão, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora. E se tiver que fazer mais, faça. Quantos homens aqui já fizeram alguma cirurgiazinha plástica para ficar mais bonitinho? Levante a mão, por gentileza. 1. Já notou que não é regra, é exceção. Lembra do começo da mensagem? Porque pra gente esse negócio de doer não é com a gente, é ou não é? Uma mulher com 39,5 de febre, ela levanta de manhã, bota as crianças para o colégio, faz comida, bota o marido para trabalhar, paga as contas, volta, arruma a casa toda, pega as crianças, faz amor com o marido à noite, toma um antitérmico e vai dormir. Seu marido 37,5. Dá uma tonteira nele, a boca fica amarga, ele já mandou avisar todo mundo que não vai trabalhar e possivelmente a morte está rondando a vida dele. E já começa a dar senha de banco. É ou não é? A verdade é essa, querido. Eu preciso mostrar a você algo muito simples, mas que às vezes nós complicamos. Quando o assunto é vida eterna, é fácil. É crer em Cristo, ok? Temer a Deus e crer em Jesus Cristo nos dá direito à vida eterna. Porém, viver aqui na terra é mais complicado. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei, a lei da semeadura. Se você gosta ou não dela, ela foi criada pelo soberano Deus. Então Ele estabeleceu, e se você concorda com ela ou não. Por favor, pecados podem ser perdoados e anulados pelo sangue de Jesus. Erros precisam ser colhidos por nós aqui na terra. Deus não está aqui para consertar seus erros. Não, Ele está para pagar seus pecados. Quando você comete um pecado, mesmo que seja um pecado e um erro, escute só, uma menina engravidou, solteira. É pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim. É errado, sim ou não? Sim. Jesus perdoa o pecado? E o erro? Não. Ah, o senhor está dizendo que uma criança foi um erro? Sim. Se essa criança vai nascer num lar que não tem estrutura nenhuma para mantê-la, isso foi um erro, criar uma situação dessa. Então as pessoas, me parece, estão confundindo, achando que Jesus está aqui para consertar erros. Não, a palavra de Deus está aqui para que venhamos diminuir os nossos erros. Se venhamos a cometê-los, que sejam erros que causam o mínimo de danos na nossa vida. Porque Deus está conosco, sim, sempre esteve com Davi. Deus disse isso para ele, que estaria com toda a sua descendência. O cetro jamais se arredará de Judá, até que venha aquele a quem pertence. Então Deus sempre esteve com Davi. Sim, e Deus disse para ele, através de Natã: o seu pecado foi perdoado, você não irá morrer, mas o seu erro não. Seu erro foi computado, e agora você vai ter que colher o fruto disso. Então quero te mostrar um texto, porque me parece que depois de tantas indas e vindas, Davi aprendeu um pouco. E esse aprendizado eu acho que vale bastante para mim e para você. Põe aí para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Verso de número 17. Vou botar o 18 que fica mais fácil para a gente adiantar. Preste atenção. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preste atenção aqui. Davi está descrevendo um ambiente de batalha muito grande,
E ele aqui me dá um ensinamento poderoso. Davi enfrentou muitas batalhas, e uma boa parte delas ele enfrentou sozinho. Ele enfrentou com seus soldados, com a sua estratégia militar, com sua força. Em muitos momentos, Davi sabia que tinha força suficiente, recursos suficientes para ele mesmo resolver seus problemas, sua adversidade. Mas esse texto também diz que em momentos da vida dele, ele enfrentou inimigos que eram mais fortes do que ele. Em momentos da vida dele, ele teve que lidar com desejos que foram superiores às suas vontades. Davi sabia que problemas que ele podia resolver, ele ia lá e resolvia. Mas ele olhou para a vida e diz: quando um possante inimigo vinha na minha direção, e ele era mais forte do que eu, presta atenção no verso 19, olha só, encontraram-me no dia da minha calamidade. Não era apenas um inimigo mais forte, era um inimigo que buscou uma ocasião oportuna. É um inimigo que se aproveitou do momento em que eu não estava muito bem. Porque a vida é feita de altos e baixos. Por que é que você acha que a vida, e a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um? Porque quando um cai, se pressupõe que o outro está de pé. Que quando um está trabalhando, se o outro chegar, o trabalho rende mais. O que a Bíblia está dizendo é, se nós tivermos alguém perto de nós, provavelmente esse alguém não vai estar no mesmo momento, passando pela mesma situação que nós, ou às vezes mesmo que esteja, ele seja capaz de ter mais força do que nós, e nós podemos pedir a ele ajuda, ou menos força do que nós, e nós poderemos sair em socorro. Mas o que ele está dizendo é que esse inimigo, ele é mais possante, diz o verso 18, volta no 18 por favor. Ele é possante, ok? Ele vem com ódio, ele é mais forte do que eu, verso 19, e ele procura um momento que eu não esteja bem. Apesar de tudo isso, Davi diz uma coisa: o Senhor se fez meu esteio. O inimigo veio do jeito que ele quis vir, aproveitou o melhor momento contra mim, mas ele teve que lidar com uma coisa, com alguém que me amparava, e esse alguém era Deus. É isso que ele está escrevendo. Vamos ver por quê. Porque a gente precisa entender porque é que esse cara recebe o apoio de Deus, o esteio veio para ele e não vem para mim e para você. Porque é que ele tem apoio aí, é muito romântico e bonitinho. Eu leio na Bíblia que Deus vai socorrer um camarada, mas aí o Deus da Bíblia não é o Deus da Bíblia de hoje. Então por que é que esse Deus de Davi não vem me socorrer? O que Davi tem melhor do que eu? Se o Novo Testamento diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e eu posso transferir isso para Davi. Davi não tinha nenhuma vantagem sobre mim e nem sobre você. Então que história é essa de um Deus que vira esteio desse camarada no momento de calamidade dele, no momento de um ataque de alguém que é mais forte, certo? Do ataque de alguém que está odiando, e nós vivemos tudo isso. Cadê Deus? Vamos descobrir se tem alguma coisa que nos diferencia de Davi, porque talvez tenha. Porque é muito legal você ler o texto, né, na carta dos Filipenses. Porque Deus, segundo as suas riquezas, retribuirá em glória. É muito legal. A diferença é só o seguinte: quando você lê esse texto, lembre-se para quem ele foi escrito. Ele não foi para você, ele foi para os filipenses. Paulo está dizendo que os filipenses merecem receber de Deus uma recompensa pelo que fizeram, e não sou eu nem você. Pô, pastor, então o senhor está dizendo que esse texto não é para mim? Não, é para os filipenses. Mas você pode fazer parte dele se você fizer a mesma coisa que os filipenses fizeram.
Quando você faz a mesma coisa, você se insere num grupo que pode receber, não necessariamente vai, mas pode. Dá a você o direito de ir para o trono e falar com Deus, repetir um comportamento daquele cujo qual aprendi na tua palavra, Senhor. Eu não sei se você já fez essa oração. Sabe, quando você quer reivindicar alguma coisa, e aí reclamar no sentido positivo, fazer uma reclamação, reivindicar, você vai com o texto bíblico, mas vai com um comportamento que sustenta esse texto bíblico, que é isso que nós vamos ver agora. Deus se fez esteio, está tudo direitinho. Põe o verso 20. Tirou-me do lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Bom, então Deus tem prazer em Davi. Por que Deus tem prazer nesse cara? Vamos dar uma olhada. Lembrando a você que o capítulo 12 já passou. Esse cara que vocês estão vendo aí foi o cara que venceu o gigante, foi o cara que matou o leão, foi o cara que matou o urso, foi o cara que não matou Saul. Ele foi o cara que se deitou com Batseba, que conspirou para matar Urias. Esse camarada aqui cometeu erros e acertos ao longo de sua vida, mas o capítulo 12 ficou para trás de 2 Samuel. O 17 e o 18, então o 16, onde a história dele começa, está anos atrás. Ele tem que aprender alguma coisa com a vida. E quando ele diz que Deus tem prazer nele, presta atenção, porque o texto seguinte já foi: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Aqui Davi começa a dizer que estilo de vida ele está vivendo agora. Davi começa a dizer que Deus está dando para ele, ou aliás, sempre deu para ele o retorno do que ele estava mandando para Deus. É como se você estivesse vivendo diante de um espelho, e cada movimento que você faz aqui, o espelho repete lá. Davi está dizendo o seguinte: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, não a sua justiça. Deus não te recompensa segundo a justiça dele. Deus está para te recompensar segundo a sua justiça. É lei de semeadura. Como você vive, como você procede, é exatamente o que volta para você. É isso que ele está dizendo. O Senhor me recompensou. Como? Com a minha justiça. Por quê? Porque você venceu o gigante quando estava alinhado com Deus. Por quê? Porque você enterrou seu filho quando estava desalinhado com Deus. Quem é que está na sua vida? Deus. Para te dar o quê? O que você merece segundo a sua justiça. Pastor, mas eu não posso estar vivendo uma injustiça. Claro que pode, desde que essa injustiça entre na história do Jó, onde você está vivendo um momento que seja de provação. Se esse é seu momento, levante sua cabeça, segure a onda como fez Jó. Nu saí, nu eu volto, louvado seja o nome do Senhor, recebi o bem de Deus, por que não receberia o mal? E se é um cara íntegro, correto, equilibrado, recebendo, os amigos dele vão visitá-lo, e qual é o discurso? O que você fez de errado? Ele disse: eu não fiz nada de errado. Tem que ter feito, porque na cabeça de algumas pessoas, você não pode sofrer que tem pecado. Não, existem momentos bem isolados, que seu sofrimento não tem nada a ver com isso. Mas entenda bem, ele é bem isolado. Pare de dizer, quando alguém estiver falando, essa aqui, esses dias, falou: Cláudio, se você souber o que estão falando a nosso respeito. Eu falei para ela: Mary, quando alguém fala algo a nosso respeito, duas coisas podem ser. Primeiro, pode ser verdade. E se pessoas falam verdade a nosso respeito, isso significa que nós precisamos mudar a nossa postura e corrigirmos a nossa rota. Segundo, pessoas podem estar falando mentira a nosso respeito. Então vamos descobrir o que elas estão falando. Se for verdade, a gente corrige. Se for mentira, é a única forma que a pessoa tem
de falar mal a nosso respeito. Quando alguém fala mal de mim e é em verdade, eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? A melhor maneira é você viver de uma forma tão honesta que o único jeito que alguém tenha para falar mal a seu respeito seja com mentiras. Não tem jeito. Ah, mas vai se ver com Deus. Não vai não, filho. Não vai não. Para se ver com Deus, tem que falar com você, mal de você injustamente. Mas se você estiver fazendo, vão falar e vão falar e vão falar. Entendeu? Por quê? Porque você está dando motivo. Se nós entendermos isso, talvez vamos lidar melhor com o nosso posicionamento. Davi, ele está dizendo que a justiça dele é que vive na vida dele. Ah, Deus vai mandar para... Não, Deus. Segundo a minha justiça, o Senhor me recompensa. Certo? Eu vou viver segundo a pureza das minhas mãos. Minhas mãos, meus atos, minhas decisões, é isso. O ambiente de ação também é visto na Bíblia como mãos. Então, como eu ajo, certo? As minhas ações, se elas forem puras, eu recebo resultado disso. E ele pensa, e ele continua. Dá uma olhada no 22, porque vai embora. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ele está descrevendo porque ele é um cara abençoado. Não é por acaso, não é porque Deus gostava dele e não gosta da gente. Ele está descrevendo, eu recebi justiça porque agi com justiça. Oh, mas ele não agiu com justiça quando ele matou Urias. Beleza, então quando ele matou Urias, ele viu seu filho ser morto. É assim que funciona. Eu preguei esse dia sobre Jacó e Esaú, lembra? Jacó trai o irmão e não resolve o problema e viaja. Quando ele chega lá, Esaú não está lá para se vingar, mas quem é que está lá? A traição. Então a traição pulou do Esaú para o Labão. Então Jacó traiu Esaú e Labão traiu Jacó, porque o futuro está lá te aguardando. É assim que funciona. Nem sempre ele vai vir na mesma pessoa, ou nem sempre ele vai vir na mesma moeda, mas é a vida. É assim que funciona. O texto, ele está ali, ó. Por quê? Por quê? Ele tá, olha lá, olha o porquezinho lá, ó. Deu para notar que já é uma respostazinha? Vamos lá. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Por isso que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo. É Davi. Olha o que ele diz no 23. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim. Não tinha juiz nenhum diante de Davi. Que juiz que estava lá? Samuel estava lá, é isso? Todos os juízes estavam lá? Não, o que ele está falando foi do que ele aprendeu. O certo. O que ele diz? O certo está sempre diante de mim. Quando eu faço alguma coisa que é errada, eu tenho um juiz, que são os estatutos, para eu não me desviar dele, que é aquela mãozinha do Espírito Santo narrada por o profeta Isaías. Então ouvirei uma voz que dirá por trás de mim: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita e nem para a esquerda. É Deus o tempo inteiro buscando corrigir nossa rota. Está aqui, ó, está aqui. Se eu posso olhar para onde devo ou não devo, se eu posso falar ou não falo, se eu posso mexer ou não mexer, se eu posso fazer ou não fazer, está tudo aqui. Os estatutos estão diante de nós. Os juízes estavam diante de mim o tempo inteiro. E aí, seus juízes traziam seus mandamentos, seus estatutos, dos quais eu não me desvi, pelo menos agora. Antigamente se desviou sim. Que negócio é esse desse camarada vir dizer que é um santinho, que é alguém que não comete erros? Ah, dos seus estatutos eu não me desviei. Ele poderia encontrar com Simei, ou com um
Daqueles que conheciam o seu passado, diziam: meu irmão, eu conheço você, em 1992 você fez isso. Ele falou: meu irmão, mas nós estamos em 2022, eu não sou a mesma pessoa que era antes. Estou andando com Deus já faz tempo. Naquela época eu já estava andando com Deus, mas não na intensidade que eu estou andando hoje. Naquela época eu ainda fazia, eu ainda falava, eu ainda sofria consequências. Hoje não. É o que ele está dizendo: dos seus e de seus estatutos eu não me desviei. Mas isso é capítulo 22. Não queira ler esse texto aqui, sem antes conhecer a história do cara que escreveu. E ele continua dizendo, vamos lá, ele vai repetir novamente: porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. Isso, Davi está falando de fraquezas, mas não está falando mais de fracasso. Preste o que ele diz: eu fui sincero. Sincero. O que é sinceridade? É dizer a verdade. Eu estou sentindo, eu estou sentindo. Eu estou legal, eu estou legal. Eu não estou legal, eu não estou legal. Eu estou fraco, eu estou sentindo isso e não deveria sentir. Mas presta atenção de quem ele guarda. Ele não está se guardando dos outros, ele está se guardando dele mesmo, de seu desejo. Guardei-me da minha iniquidade. Eu gosto dessa responsabilidade. Por que ele traiu Urias com Batseba? Por quê? Quem é que foi o culpado de Davi trair Urias? Vamos culpar quem? Abigail? Vamos culpar quem? Mical? Vamos culpar todas as mulheres de Saul? Essas mulheres não me satisfazem. É isso? Talvez isso ele faria no capítulo 11. Mas não no 22. No 22, ele diz: eu fui sincero. E quando eu passei a ser sincero perante ele, eu consegui me guardar das minhas iniquidades, dos meus desejos incorretos. Ele continua dizendo: e ele me retribuiu novamente. Lá onde eu comecei, recompensou. E me retribuiu o Senhor conforme a minha. Está aí, conforme a minha. Isso, me retribuiu o Senhor conforme a minha, não a sua, a minha, não a justiça de Deus, a minha, a nossa, certo? E aí ele começa a dizer: conforme a minha pureza diante dos seus, isso, diante dos olhos de quem? De quem? Das pessoas? De Deus. Davi é um camarada que agora aprendeu que a vida dele tem que ser pautada em agradar a quem? Agradar a quem? Ele quer ser bem visto para quem? Por quem? Isso. Nós queremos ser bem visto pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes. Queremos apresentar uma figura, muitas vezes na rede social. Queremos ser politicamente corretos. Para quê? Para que todos nos olhem de forma positiva. Ele diz: conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Eu sei que é difícil hoje querer viver debaixo do olhar que agrada a Deus, mas esse é o estilo de vida de alguém vencedor como esse cara, pelo menos nessa fase da vida dele, que já está caminhando para a fase final. Vamos lá? Preste atenção ao que Davi está falando de Deus. Com o benigno te mostra isso. Quando o cara é bom e manda bondade, Deus manda o que para ele? Bondade. Com o varão sincero, Deus faz o quê? Sinceridade. Vamos lá? Com o puro, ele se mostra, mas com o te mostra, preste atenção aqui. Todas as coisas boas que eu mando para Deus, Ele me devolve no mesmo tom, sim ou não? Mas quando eu me torno desobediente, quando eu me torno perverso, note que o meu comportamento não muda a essência dele. Em Deus não há mal, não há sombra de variação. Quando o texto diz: mas com o perverso te mostra avesso, o que o texto quer dizer é apenas o seguinte: se eu fiz justiça
Bom, eu mandei justiça e o Eliezer quer ser injusto comigo. Vamos lá? Ramã, o tio da rainha Esther, ele manda justiça para a vida, sim ou não? Sim ou não? Sim. Né? Mordecai manda para ele o quê? Injustiça, sim ou não? Quem é mais poderoso, Ramã ou Mordecai? Mordecai. Quando Ramã manda justiça e Mordecai manda injustiça, quem é que entra? Deus. E Deus faz a injustiça virar e pronto. Quando você está alinhado com Deus, você faz o bem e alguém quer te mandar o mal, Deus transforma o mal em bênção. Mas Deus não transforma o mal em bênção quando você manda o mal. Ah, mas se eu me arrependi do mal que mandei, entra no céu. Mas colhe o efeito do mal. Por isso o texto diz que todas as coisas boas, você mandou pureza, vem pureza. E se alguém tentar de forma incorreta, Deus entra com providência. Mas quando chega no cara que é perverso, mal, não tem jeito. Eu mandei maldade, Deus faz o quê? Continua onde sempre, no controle de todas, só não se mete. Poxa, pastor, não concordo com isso. Beleza, os caras vão jogar os 3 amigos de Daniel na fornalha. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. Eles morreram? Os 3 rapazes? E os caras que foram jogar ele? Morreram ou não? Morreram ou não? Sim. Ué. Vamos lá? Jogaram Daniel na cova dos leões. Beleza. Daniel morreu? Os caras que conspiraram contra Daniel, quando entraram na cova, o leão matou? Vamos lá. O povo está atravessando o mar. Eles morreram afogados? Os egípcios que vêm atrás morreram? Era gente. Do mesmo jeito. Dá para você entender isso? Você quer fazer separação entre o povo de Deus? Faça, fique à vontade. Só estou te mostrando que sempre tem 2 grupos: dos alinhados e dos desalinhados. É só isso. O tempo inteiro Deus está querendo falar isso comigo e com você. Que estilo de vida você quer? Ah, pastor, mas Deus é amor. Beleza. Dizer que Deus é amor não está errado, mas a resposta também não está correta. Ela está incompleta. Um bolo é farinha, sim ou não? Sim ou não? Não. Só farinha? Um bolo é farinha? Um bolo é açúcar? Um bolo é fermento? Um bolo são ovos? É manteiga? Sim ou não? Então por que na hora que nós vamos delinear Deus, Ele é só amor, e aí qualquer tipo de amor vale, qualquer coisa pode? Não, porque amor, porque Deus é amor. Não, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justiça. Nós temos uma série de coisas. Está na hora de você parar de sofrer. Fazendo o quê? O mesmo que as pessoas fizeram quando aprenderam as lições da vida. Não foi fácil para esse camarada. Começou no 1 Samuel 16, quando ele entra na história. Momentos extraordinários, fantásticos, é verdade. Mas ele também aprendeu a duras penas o que era desobedecer a Deus, o que era fazer besteira na vida. Mas finalmente, o capítulo 22 chegou para esse cara, e agora esse cara sabe que o que ele vive é nada mais, nada menos do que o reflexo do que ele envia. E aí ele mudou, aí ele ampliou sua mente. E dê uma olhada no final da história de Davi. Começa a ler depois desse texto. Dá uma olhada nesse cara. Vai ver como ele treinou seu filho Salomão, seus conselhos. Vai ver como é que esse cara demorou, mas aprendeu. Eu não sei quanto falta para você e eu ainda aprendermos nessa vida. Eu só aprendi uma coisa: cuidado com seus erros, porque eles também são colheitas. E cuidado com as colheitas, porque tem colheita que leva tempo para colher. Tempo para colher, tempo para colher, tempo.
Dependendo do que você semeou no coração da sua mulher, pode ter passado 20 anos e você ainda anda colhendo alguma coisa. Ou você trata isso de forma correta, taca fogo, pega o restante da colheita, monta um ambiente com a esposa, incendeia esse troço tudo, purifica o solo e dá um jeitinho de plantar de novo. Feche seus olhos, por favor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ouvimos muito a respeito do Senhor e muitas vezes achamos que não temos os mesmos direitos, que pessoas são mais facilitadas do que nós, que resultados eles nos apresentam uma parcialidade do Senhor para com algumas pessoas. Mas sabemos que isso não é verdade, porque o Senhor é justo. E em nome de Jesus, que possamos entender como Davi, no aprendizado, que recebemos aquilo que enviamos. Então que venhamos, ó Pai, nesta noite, guardar no nosso coração da nossa iniquidade, sermos sinceros diante do Senhor, aprendemos a lidar com o nosso temperamento, com os nossos desejos, e buscarmos sermos puros diante dos Teus olhos. Abençoa, ó Deus, a nossa caminhada de fé, e que possamos provar resultados extraordinários nesta terra. Não apenas sobrevivermos, recebendo sempre o suficiente para cada dia, mas que possamos viver recebendo mais do que necessitamos, para que possamos também ajudar outras pessoas. Leva-nos aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas. Que o Teu poder venha transbordar, ó Pai, o nosso cálice, de tal maneira que alcance aqueles que estão próximos de nós. Te damos graças por tudo, ó Deus. Que tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias e de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...